Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. A gente começa, como sempre, olhando primeiro para o cenário local. A gente teve uma semana onde vimos o Ibovespa e os principais índices fecharem no campo negativo, né? A gente viu um mês de julho, onde o Ibov teve alta de 3%, mas começou o mês de agosto aí pressionado com as preocupações de recessão nos Estados Unidos pesando em cima dos ativos globais, né? Com isso a gente viu o índice na semana recuando 1,29%, cotado aos 125.854 pontos. Aqui no cenário doméstico, o destaque da semana foi de fato a reunião do Copom, que manteve a taxa Selic em 10,5%, em linha com as expectativas do mercado, mas citando os riscos inflacionários em meio às incertezas nas perspectivas domésticas e globais também. O time de macro do BTG ele continua vendo a Selic estável até o final do ano e o cenário mais provável, né, porém, reconhece que o cenário alternativo de alta de juros ele vem ganhando força aí nos últimos dias, tá? No mercado de ações, o principal destaque positivo da semana foram as ações da TIM, que subiram 8,6% após uma divulgação de resultados do segundo trimestre superando as expectativas. Já na ponta negativa, Braskem teve o pior desempenho da semana, recuando 8,9%, após divulgação de um relatório de produção e vendas do segundo trimestre de 2024, vindo abaixo das expectativas do mercado. Tá? Entrando no cenário internacional, a gente vê então os principais índices lá nos Estados Unidos, uma performance bastante negativa na semana, né? Então a possibilidade, né, que o mercado vem precificando de uma possível recessão, ela vem fazendo o preço nos ativos, né, até sexta-feira e provavelmente ao longo dessa semana isso deve repercutir. A gente já viu aí no final de semana algumas bolsas já performando em queda, né, e também a pré-abertura do mercado já indicando movimento de queda para a data de hoje. Tá? Acho que um grande catalisador disso, de fato, foi os dados do payroll que a gente teve divulgado na sexta-feira. Né, os dados revelaram um mercado de trabalho bem mais fraco, apontando números abaixo da expectativa do mercado. A gente viu ali a criação de apenas 114 mil novos postos de trabalho contra uma expectativa de 176 mil novas vagas. Né? Além disso, a taxa de desemprego nos Estados Unidos saltou para 4,3%, ante 4,1% no mês anterior. Tá? Os dados, então, reforçam aí a tese de que o Fed deve finalmente iniciar o corte de juros em setembro, e já tem analista, inclusive, apontando que o Fed está atrasado, né? Então, os dados da economia americana vindo tão mais baixos que o esperado já mostra aí que o Fed demorou e muito aí para começar a cortar os juros. Pelo menos esse é o sentimento que o mercado tem passado aí de sexta-feira para cá, tá? Também no âmbito corporativo, a gente viu alguns resultados de empresas de tecnologia decepcionarem, né, e isso acabou pesando ainda mais sobre os índices, tanto Nasdaq quanto S&P 500. A gente viu o S&P 500 recuando 2,06 na semana e o índice Nasdaq recuando um pouco mais de 3% na semana, tá? Voltando a falar de Brasil, nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele fechou a semana em queda de 0,20%, né, praticamente estável. A gente viu os FIIs de papel integrantes do IFIX com desempenho médio de menos 0,11% e os FIIs de tijolo recuando 0,44% na semana. E olhando para moedas, né, então dólar mais uma vez em forte alta aí nesse movimento de aversão a risco, dólar contra o real subiu 1,42%, fechou cotado a R$ 5,73. E o índice desses Y, né, que é uma variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também fechou a semana forte alta, aí, subindo 0,94%. E esse movimento de aversão a risco também acabou impactando as criptomoedas. Né? Até sexta-feira, Bitcoin e Ethereum recuavam em mais de 11%. Já há algum tempo aí a gente tem visto o desempenho das criptomoedas se mostrarem cada vez mais atrelado aos movimentos macroeconômicos. Né? Isso de fato vem refletindo diretamente no preço desses ativos. Tá? Então, os temores ligados ali a um cenário macro mais desafiador nos Estados Unidos, ele acabou pesando então sobre as principais criptomoedas. Tá? Vou chamar agora então o Matheus Ogata comentar um pouquinho aqui da curva de juros para gente. Bom dia, Matheus.
Fala aí, Gustavão. Cara, eu preparei até um roteirozinho do que eu ia falar hoje, né? Como sempre, mas eu acho que o juros ter caído na semana passada não reflete o que está acontecendo, né? Como o Gustavão falou, a gente teve uma forte queda aí no pregão do Japão, com uma venda bem forte, alguns circuit breakers, não só no Japão, mas como a Ásia como um todo, né? A gente teve outros países ali da Ásia é, que começaram com esse circuit breaker, fruto, como o Gustavo já falou, né, desses dados americanos mais fracos, né. Não só isso, mas também teve uma questão do aumento de juros lá no Japão, e que, como o Japão ele tinha um juros muito baixo, acabava sendo uma grande impressora de dinheiro, digamos assim, né, muitos traders institucionais acabavam emprestando dinheiro por lá, e agora com a alta dos juros no Japão, acabou sendo encerradas essas posições, então acabou contribuindo aí para a queda na bolsa japonesa, né. E os dados das empresas de tecnologia também vindo abaixo do esperado, contribui também para um discurso de bolha. Pô, será que a bolha das tech vai estourar finalmente e tudo mais? Então é algo que a gente vai ter que observar durante o dia, né? Então, por mais que a gente tenha uns juros DI caindo na semana passada e também no começo do mês, acho que a gente tem que ficar de olho como é que vai ser esses movimentos aí durante o dia, para ver se foi algo mais localizado só nos mercados asiáticos, ou se a gente vai partir ali para um momento mais desafiador na economia global, né?